Olá, tudo bem? Aqui é o Edu do Excel Descomplicado. Hoje eu vou te mostrar a como fazer a soma apenas de números negativos e apenas de números positivos em um intervalo de dados que contenha números positivos e negativos misturados, né? Basicamente, eu tenho aqui uma planilha bem simples, né, com a data, uma coluna de data e uma coluna com movimentação. Então, a gente tem uma movimentação aqui em dinheiro. Se você estiver vendo o vídeo em alta definição ou pelo menos com tela cheia, você vai conseguir perceber que alguns desses números estão com um sinalzinho negativo, ou seja, a variação foi negativa naquela determinada data. Aqui do lado, nesse pequeno relatório, é onde a gente vai colocar então a soma das entradas, ou seja, a soma dos números positivos e a soma das saídas, né, a soma dos números negativos aqui dentro de todo esse intervalo aqui. A quantidade a gente já calculou, já fiz um vídeo explicando sobre calcular a quantidade, né, de números positivos e números negativos no intervalo de dados. Caso você queira dar uma olhadinha nesse vídeo, se você não chegou a ver ele ainda, eu vou deixar ele nos cards desse vídeo e também na descrição. Mas o nosso intuito agora é fazer exatamente a soma e não somente a quantidade de vezes em que um número positivo ou um número negativo aparece na nossa planilha. E depois, assim como eu tinha feito no vídeo de quantidade, né, a gente vai mexer no vídeo de quantidade de entradas e saídas, né, a gente vai mexer com porcentagem também, porque tem uma observação bastante importante sobre porcentagem na hora de você fazer os seus testes aqui, né, na hora de você elaborar os seus critérios para realizar as somas, assim como a gente fez com a quantidade também de variações positivas e negativas, tá? Mas vamos deixar isso aqui um pouquinho de lado, já já a gente vai partir para as porcentagens aqui. Eu estou utilizando dinheiro, né, eu estou utilizando moeda, mas você pode utilizar essa função, né, essa função que eu vou te ensinar agora, para números positivos, números negativos, inteiros, decimais, tá, os números que você quiser. O formato de número que você tiver aí na sua planilha. Então a função que a gente vai utilizar aqui é a soma Cs, tá? Então soma Cs não é soma ponto Cs, tá bom? A soma Cs, só a conte Cs tem ponto, a soma Cs não. Eu tenho um vídeo falando sobre soma Cs, inclusive também tem um vídeo falando sobre soma C. Então essas duas funções, elas fazem somas condicionais, ou seja, somas baseadas em uma ou mais condições. No caso da soma C, a condição é restrita a apenas uma. No caso da soma Cs, eu posso adicionar muitas outras condições. É claro que são condições assim que vão se, digamos, somando, né? Então, todas as condições precisam ser satisfeitas, né? Quando a gente coloca mais critérios. Quando a gente coloca dois critérios, os dois critérios precisam ser satisfeitos para que a função some, então, esses números. Então, como eu disse, caso você queira mais detalhes sobre a função soma Cs ou sobre a função C, como utilizar, né, detalhadamente, uma explicação muito mais bem detalhada, né, você pode acessar os cards do vídeo ou também acessar a descrição do vídeo, que vai ter aí o link para o vídeo, caso você queira assistir algum deles, tá? Mas eu vou te explicar também aqui de uma forma bastante prática, bastante simples, tá joia? Então, função soma Cs, né, abre parênteses aqui, como eu já disse, né, ela faz uma soma condicional, né, uma soma baseada numa determinada condição. E agora o nosso primeiro critério é o intervalo de soma, né? Então qual que é o intervalo que a gente pretende somar? A gente pretende somar então esse intervalo aqui de movimentações, B2 até B19. Lembrando que se você quiser adicionar uma coluna completa, você pode clicar aqui em cima, tá? No caso do B aqui, ou por exemplo, vamos supor que seja a linha 2, tá? Então você clica aqui no indicador da linha 2, no título da linha 2. Ou então você pode digitar, né, B, dois pontos B, ou então 2, dois pontos 2. Então toda a linha ou toda a coluna serão levadas em consideração aqui no caso de intervalo de soma. Então mesmo que você tenha um númerozinho perdido lá embaixo, que não faça parte da sua tabela, tá? Ele vai ser incluído aqui também. E agora ponto e vírgula e vamos para o nosso segundo argumento. O segundo argumento dessa função é o intervalo de critérios, né? Então, onde estão os meus critérios, né? Onde estão, na verdade, né, todos os valores aos quais eu vou aplicar um critério, né? No nosso caso, né, vai ser a mesma coluna de soma vai ser a coluna de análise, né? Então, de B2 até B19 também. Mas caso você tenha a quantidade que você quer somar numa coluna e na outra você tenha os seus critérios, então você vai selecionar essa outra coluna aqui para aplicar esses critérios, tá joia? Mas no nosso caso, como a coluna de análise e a coluna de soma são as mesmas, tá? Então a gente vai deixar as mesmas aí. Ponto e vírgula, e agora então, qual que seria o meu critério para essa coluna, né? Então o meu critério agora, qual que seria o meu teste? Matematicamente, números positivos são aqueles maiores que zero, tá? Então o nosso teste aqui vai ser maior do que zero. Então a gente vai abrir aspas duplas, tá? Não abre aspas simples, não são duas aspas simples, ok? Uma aspa dupla. A gente vai colocar então o sinalzinho maior
e o número 0, fechar aspas duplas e fechar parênteses, porque a gente já finalizou a nossa fórmula. Se você tivesse mais critérios, você poderia ir colocando mais critérios aí, tá bom? Eu explico isso com mais detalhes no vídeo específico de função soma-6. Mas como o nosso caso aqui é apenas fazer com que você some números positivos e números negativos, tá? Então a sintaxe é essa aqui. Então qual que é o meu critério? Que o número seja maior do que 0. Vamos dar um Enter aqui. Então ele fez a soma para mim, 3.875. Claro, tá com o número inteiro aqui, número geral, eu posso formatar como dinheiro, né? R$3.875. E agora o número de saídas, né? A soma das saídas, a sintaxe vai ser praticamente a mesma, né? A gente só vai mudar os critérios, né? Então soma cis, abre parênteses aqui. Esse é o nosso intervalo de soma, né? Que a gente vai utilizar para soma, ponto e vírgula. Também é o nosso intervalo de teste, é a partir dele que a gente vai fazer os testes, né? Ponto e vírgula, e agora o meu critério, entre aspas duplas, né, menor do que 0, ou seja, né, vamos fechar aspas aqui e fechar parêntese, ou seja, os números negativos são aqueles que são menores do que 0, então vamos dar um Enter aqui, então a minha soma deu 4.181, vamos colocar aqui em formatozinho de dinheiro, né, grupinho número, colocar aqui formatozinho contábil, então os números negativos somaram R$4.181. É claro que você pode modificar a fórmula aqui, né, e colocar maior ou igual a 0, ou menor ou igual a 0, como a gente tinha feito no vídeo para calcular as quantidades de entradas e saídas, né, quantidades de números positivos e números negativos. Só que aqui no nosso caso, como a gente está mexendo com soma e não com quantidade de vezes em que um determinado dado aparece, o 0 fica meio irrelevante, né, porque tanto para entradas quanto para saídas, o 0 não vai alterar o valor em absolutamente nada, né? Nem os valores positivos, nem os valores negativos, tá? Então, nesse caso aqui, não é muito relevante a gente mexer com essa parte. Porém, aqui nas porcentagens, a gente vai ver um detalhezinho interessante que eu também citei no vídeo anterior sobre a função cont.sys, né, onde a gente fez aqui a contagem das variações positivas e das variações negativas, e eu vou fazer, no caso, essa ressalva novamente aqui nas porcentagens, né, no cálculo das porcentagens. A sintaxe aqui é a mesma, esse total de variações aqui seria a soma, tá? Soma de variações positivas e soma de variações negativas. Por algum motivo você vai querer somar todas as porcentagens, todas as variações que foram positivas e todas as variações que foram negativas nesse intervalo de dados aqui. Então vamos lá, igual soma cis, né? Soma condicional, abre parênteses, nosso intervalo de soma vai ser o intervalo das variações. Ponto e vírgula, o nosso intervalo também de critérios será o mesmo, porque a gente vai testar esse mesmo intervalo. Ponto e vírgula, e agora o nosso critério, né? No caso, quantidade de a soma das variações positivas, né? A gente vai utilizar o mesmo critério, abre parêntese, maior do que 0, abre aspas, né? Desculpa, maior do que 0, fecha aspas e fecha parênteses aqui. Então vamos somar todo mundo que for maior do que 0, ou seja, que é positivo. Vamos dar um Enter aqui, então 2,0544. Poxa, Edu, mas eu acho que não é 2%, né? Porque se a gente somar todas as porcentagens aqui, tá muito estranho isso aí, não é 2%, 2,0544. É aí que a gente tem que entender um pequeno detalhe, tá? Toda a porcentagem, na verdade, é um número dividido por 100, ok? Então, 12%, na verdade, nada mais é do que 0,12. 5% é nada mais é do que 0,05. 20%, 0,2 ou 0,20, né? Que dá na mesma. 0,50, na verdade, é 0,05, né? Então, assim, a gente tem que entender que todos esses números aqui, eles precisam ser divididos por 100. Por exemplo, 102%, aí sim, ele é 1,02, né? 1,02 dá 102%. Número inteiro, né? A gente tem que dividir essa porcentagem por 100. Então, o que deu aqui, na verdade, você tem que, no caso, transformar isso aqui em porcentagem, tá? Então, esse resultado aqui também tem que estar em porcentagem. Então, você seleciona esse valor, clica no ícone de porcentagem aqui no grupo número, e aí você transformou isso aqui em porcentagem. Lembrando que o Excel, por padrão, vai arredondar os seus números, então a gente tem um número inteiro aqui, 205. Só que se você vier no grupinho o número da guia página inicial aqui e aumentar uma vez a casa decimal, você vai perceber que, na verdade, ele é 205,4. Se você aumentar de novo, você vai perceber que, na verdade, ele é 205,44, tá? Vamos aumentar de novo, ver se tem alguma variação. Creio que não, né? 0 aqui. Eu vou deixar com 2 casas decimais, porque é o padrão que eu utilizei aqui também, 2 casas decimais, tá joia? Então você vai mexer nas casas decimais, utilizando os botõezinhos aumentar casas decimais e diminuir casas decimais aqui, para ter um resultado mais acurado, tá? Então o 44, o Excel, como ele é menor do que 5, né? O Excel arredondou automaticamente para 205 e não para 206.
Tá? Então preste bastante atenção nisso para você acabar não tendo dados aí um pouquinho fora de base, né? Porque às vezes essa casinha aí faz muita diferença. E o total de variações negativas, né? A soma de variações negativas, a mesma coisa, soma Cs. Vamos colocar o nosso critério aqui, ponto e vírgula, a gente vai utilizar o mesmo critério para aplicar, o mesmo intervalo para aplicar nossos critérios, né? Ponto e vírgula. E agora, aspas duplas, menor do que zero, e vamos fechar aspas aqui, fechar parêntese, vai dar a mesma coisa, menos 0,71, mas a gente tem que transformar isso aqui em porcentagem, tá? Então, menos 72, só que a gente sabe que não é 72 exatamente, né? Então, vamos diminuir uma casa decimal e diminuir outra casa decimal. Então, na verdade, o resultado mais acurado é 71,99, mas você pode ir diminuindo quantas casas você quiser até ter um número de casas decimais aí que você acha mais interessante para o seu caso, tá? No meu caso, eu vou deixar só com 2 aqui. Então agora vem o detalhe interessante sobre a variação percentual. Se você tem uma variação percentual bastante acurada, com várias casas decimais, como eu tenho aqui, né, com casas decimais preenchidas, se você vier por acaso a diminuir as casas decimais de forma que o Excel arredonde esses números, né, esses números para um número inteiro, então na verdade você vai ter, por exemplo, aqui um número menos 1% e aqui um número 0%. Tá? Preste atenção que esse menos 1 não é 1. Tá? Se a gente somar isso aqui, a gente vai chegar a um resultado bem diferente do que está aqui, porque aqui a gente está utilizando as casas decimais. Se você clicar no 12, você vai ver que ele é 12 aqui na barrinha de fórmulas. Mas se você clicar nesse 0, por exemplo, ele não é 0. Tá? Ele é menos 0,04. É que como esse número é muito pequeno e você arredondou para apenas, no caso, números inteiros, né? De forma que a gente não tenha casas decimais aqui, então o Excel arredondou para o número mais próximo possível, que é o 0. Né? A mesma coisa do menos 1% aqui, ó, tá? Ele, na verdade, ele é menos 0,5%, menos 0,5%. Mas o Excel arredondou para menos 1. Então pode ser que essa soma desses números inteiros seja totalmente discrepante, né, em relação às somas que apareceram aqui. Por quê? Porque o Excel está fazendo um arredondamento. Então preste bastante atenção nisso, porque se você receber dados com números arredondados, você precisa entender que esses números, na verdade, eles não são os que estão sendo mostrados aí para você. Tá? Então você vem aqui, aumenta as casas decimais, quantas vezes você achar necessário para descobrir então qual que é o valor real dessa porcentagem aí sim você vai entender qual a soma que está por trás de tudo isso. Espero então que você tenha entendido. Qualquer dúvida que você tiver, fique livre nos comentários. Se você tiver também alguma observação ou uma forma mais interessante de fazer, de chegar ao mesmo resultado, fique à vontade também na área de comentários, bem como se você quiser acrescentar alguma coisa, alguma dica, alguma observação legal ou fazer sugestões em relação a esse vídeo ou em relação a qualquer outro assunto, né? Algum assunto para a gente tratar em vídeos futuros, também sinta-se livre na área de comentários, tá joia? Te vejo então no próximo vídeo, espero que você tenha entendido, qualquer coisa é só falar. Grande abraço, até mais, valeu!